Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Na apresentação de hoje falaremos sobre a fonte de energia eólica. Os participantes desse trabalho são Ana Clara, que sou eu, Ana Vitória Alves, Beatriz Aredes, Frederico Baptista, Gabriela Dantas, Laila Miguel e Manuela Santos. Todos nós somos alunos do Técnico Integrado em Química, do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. Esse trabalho foi proposto pelo professor de Geografia, Geraldo Magela. Nós abordaremos nesse trabalho 8 tópicos, sendo eles o panorama da matriz energética mundial e brasileira, custos e especificidades, impactos socioambientais, conflitos regionais, desafios e capacidade de produção, segurança energética e eficiência energética, aspectos políticos envolvidos, relação da fonte eólica com a Agenda 21 e, por último, qual a relação dessa fonte de energia com o nosso curso. Eu vou falar sobre a matriz energética. Para iniciarmos, primeiramente, precisamos entender o que é a matriz energética. A matriz energética é um conjunto de fontes de energia ofertada em um país para captar, distribuir e utilizar energia nos setores comerciais, industriais e residenciais. A matriz representa a quantidade de energia disponível em um país e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não. Tanto as fontes renováveis quanto as não renováveis são provenientes da natureza. Porém, a diferença entre elas está na sua disponibilidade no meio, ou seja, as renováveis, como o próprio nome diz, são aquelas que a natureza consegue renovar em um curto período de tempo. Já as não renováveis também são renovadas com o tempo, mas elas demoram muitos séculos para se restabelecerem na natureza. O problema está no fato de que nós humanos utilizamos muitas fontes não renováveis e elas estão propícias a acabar. Para entendermos esse contexto, devemos observar o panorama da matriz energética mundial, que é composta em sua maioria por fontes não renováveis. Os combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, são muito explorados e utilizados por nós, e eles agridem muito o meio ambiente, devido à sua grande concentração de dióxido de carbono. Em contrapartida, as fontes renováveis como a solar, eólica e geotérmica, por exemplo, juntas correspondem a apenas 2% da matriz energética mundial e está assinalada como outros nesse gráfico que está mostrando aí no slide. Somando a participação da energia hidráulica e da biomassa, as renováveis totalizam apenas 14%, o que é muito agravante e preocupante para o nosso meio ambiente. A matriz energética brasileira, ao contrário, apesar do consumo de energia de fontes não renováveis ainda ser superior ao de renováveis, nós utilizamos mais fontes renováveis do que o resto do mundo, somando lenha, carvão vegetal, hidráulica, derivados de cana e outras renováveis. Como podemos ver no gráfico, nossas fontes totalizam 46,2%, o que representa quase metade da nossa matriz. Se compararmos ao contexto mundial, veremos que nós brasileiros utilizamos aproximadamente 32% a mais de fontes renováveis do que muitos países do mundo. O Brasil é ainda bastante dependente de combustíveis fósseis, que têm a principal função a geração de gasolina e de óleo diesel. Cerca de 40% da nossa matriz energética é constituída por combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral. A nossa biomassa é muito importante para a economia local. Ela representa na nossa matriz 26%, estando inserido os derivados da cana-de-açúcar, a lenha e o carvão vegetal. Esses são fundamentais, pois principalmente o etanol, proveniente da cana-de-açúcar, substitui a gasolina e assim diminui as taxas de emissão de gás carbônico na atmosfera. Falando da energia eólica, o Brasil é um dos países com maior capacidade de produção de energia eólica na América Latina. O Nordeste brasileiro, principalmente, é uma região com potencial de produção de energia por causa dos ventos. Essa fonte representa cerca de 8,5% na nossa matriz. Já a energia solar ainda não tem grande representatividade na nossa matriz, com apenas 2%, mas é uma das fontes renováveis disponíveis mais promissoras no nosso país, devido às características brasileiras que favorecem essa fonte.
Portanto, podemos dizer que o Brasil já está bem avançado na criação de uma matriz energética cada vez mais renovável. Como o país possui uma extensão continental muito grande, podemos dizer que cada região poderá investir na melhor fonte energética para cada local, observando assim as suas especificidades. Agora, nesse segundo tópico, a gente vai falar um pouco sobre as especificidades e os custos da energia eólica. Como funciona então essa geração de energia, né? A geração elétrica funciona convertendo a energia cinética contida nos ventos em energia mecânica com uma turbina eólica, que também pode ser chamada de aerogerador. A energia mecânica da rotação da turbina aciona um gerador de energia elétrica por um eixo, sendo então convertida em eletricidade por meio de indução eletromagnética, que gera a corrente alternada. No uso em escala industrial e comercial de maior porte, o modelo de aerogerador mais popular é o de rotores de 3 pás sobre uma torre em forma de catavento. Apesar de rotores com 2 pás serem mais eficientes, são mais instáveis e propensos a turbulências, trazendo riscos à sua estrutura, o que não acontece nos rotores de 3 pás, que são muito mais estáveis. As peças principais desses aerogeradores são eixo de rotor, hélices ou pás, eixo do gerador, anemômetro, gerador, biruta e a torre, que são esses nomes na imagem ao lado. Descrevendo um pouco melhor essas partes, a gente tem as hélices, que são geralmente construídas de plástico ou fibra de vidro. O design das pás para rotação utiliza características semelhantes à asa de avião, ou hélices de helicóptero, capturando a força do vento e girando o motor. Inclusive, quando a gente vê aqueles caminhões que estão carregando as pás, a gente pensa que até é a asa de um avião, mas na verdade não é. Seguindo aqui, a gente tem o rotor principal, que através de um eixo e um sistema de frenagem, leva a energia cinética rotatória até uma caixa de engrenagem, que tem a função de transformar as rotações que as pás transmitirem ao eixo de baixa velocidade, de modo que chegue a um eixo de alta velocidade apenas as rotações que o gerador precisa para funcionar, que são mais de 1000 rotações por minuto. Já o anemômetro mede a intensidade e a velocidade dos ventos, enquanto a biruta mede a direção do vento e é responsável por transmitir ao sistema de controle, permitindo que o aerogerador se mantenha bem orientado em relação ao vento. Então aqui nesse próximo slide a gente tem uma imagem que resume bem o funcionamento de um parque eólico. Todo equipamento funciona sobre uma torre que fixa em uma fundação sólida, que é essa que a gente observa do nosso lado esquerdo, que é por onde passa uma linha de transmissão conectando o gerador ao transformador, que vai alterar a voltagem e enviar a energia para os sistemas de transmissão e, por seguida, a distribuição da eletricidade. Então, como deu para ver, é um sistema um tanto quanto complexo. Então, o custo de aquisição desse sistema é bem alto, porém é um equipamento de longa vida útil. Sendo assim, com sua alta durabilidade e praticidade para geração de energia limpa, a torre eólica é uma das soluções mais indicadas para a preservação do meio ambiente. A média de custo geral desse sistema residencial é de 10 a 75 mil, sendo que somente a turbina eólica custa em média de R$ 2 a R$ 3.500. E aqui, a título de curiosidade, no Brasil, o custo de uma energia eólica chega a quase 2 milhões por megawatt. De 2011 a 2018, o setor eólico investiu 31,2 bilhões de dólares, que corresponde a 14,71 gigawatts de capacidade instalada. Apenas em 2018, o investimento foi de 1,7 bilhão de dólares, referente a 1,94 gigawatts de capacidade instalada. E no Parque Eólico de Osório, que fica localizado no Rio Grande do Sul, o investimento realizado na energia eólica foi de 4,46 milhões de megawatts instalado. Então a gente pode ver que é um sistema bem caro, mas se a gente for olhar, ele é caro, porém ele é uma energia limpa, então acaba tendo umas vantagens e desvantagens.
Os impactos socioambientais da fonte de energia eólica. Os esforços governamentais e até mesmo não governamentais mundiais procuram substituir combustíveis fósseis por tecnologias que tragam menos dano ao meio ambiente, buscando a redução da emissão dos poluentes. Dessa forma, melhorando a qualidade do ar, protegendo a saúde dos seres vivos e minimizando os efeitos climáticos. No cenário dos empreendimentos de energia no mundo, a energia eólica vem se tornando uma das grandes possibilidades para o futuro, devido à sua qualidade ambiental e à abundante presença em muitos locais no planeta. A energia eólica apresenta inúmeros benefícios quando comparada às outras fontes energéticas, porque, além de ser uma fonte de energia renovável, ela não emite poluentes e não produz resíduos. Dessa forma, a instalação dos parques eólicos vem se tornando cada vez mais viável. Mas, embora essa fonte energética traga muitos benefícios, os impactos ambientais, sociais, econômicos, entre outros, ainda são noticiados. Alguns dos principais impactos socioambientais são tecnológicos, como a altura e o diâmetro das torres e a forma que esses fatores interferem em seu funcionamento e na quantidade de energia que ela pode gerar, impactos sonoros, como a produção de ruídos, gerados pelo funcionamento das torres, sua construção e manutenção quando necessária. Também a variação da paisagem local, com a construção dos parques eólicos. A diminuição da fauna e da flora devido à modificação do ambiente, impactos sociais, que também surgem seja para a parcela da população que mora próxima aos parques eólicos ou os demais que usufruem dessas fontes energéticas, assim como a economia, que é movimentada por essa população. Certos impactos relacionados à tecnologia, ruídos e à paisagem podem ser notados na própria turbina eólica ou aerogerador. Neste slide estão listadas algumas das suas vantagens e desvantagens, onde como vantagens temos ocupação de solo pequena, a facilidade no desmonte e as suas pás que podem ser instaladas junto a caminhos de fácil acesso. Já como desvantagens, só cerca de 20% do vento é explorável, e quando esse vento é fraco, o barulho das pás se movimentando incomoda os moradores locais, além de o aerogerador ser dificilmente integrado à paisagem. Já na questão ambiental relacionada à fauna e flora, foi realizada uma pesquisa com alguns moradores do Parque Eólico de Beberibe e Flecheiras, onde os resultados estão representados nesse gráfico. A fauna local, seja ela aérea ou terrestre, começa a mudar, já que no processo de construção, os animais saem de onde viviam para buscar um novo habitat, podendo ou não retornar no fim das construções. Fora também a interferência na fauna alada, por colisão com as pás dos aerogeradores. A flora também é afetada, já que parte da vegetação tem que ser modificada e, então, possivelmente substituída para que haja como construir as usinas eólicas e também acessá-las de forma fácil para qualquer manutenção. A implantação desses parques eólicos vem crescendo rapidamente e, com isso, mais oportunidades de emprego são geradas, dessa forma movimentando a economia e beneficiando a população. Esse gráfico traz os resultados da pesquisa feita com os moradores dos parques de Beberibe e Flecheiras, mostrando que a maioria das pessoas entrevistadas concordam que os aspectos socioeconômicos melhoraram com a presença dos parques eólicos. Os principais impactos negativos são ocasionados durante a fase de implantação dessas usinas na maioria das vezes, mas alguns prolongam-se durante o período de funcionamento. Os impactos dessa natureza ocorrem devido à necessidade de fincagem das torres e construção das estradas de acesso para a passagem dos maquinários e equipamentos. Essa fonte energética traz consequências ambientais muito menores em comparação às demais. Para gerar energia por meio de uma fonte eólica, não é preciso nenhum outro recurso natural, já que se trata de uma fonte alternativa, renovável e que não emite gás carbônico para a atmosfera, o que contribui para a diminuição dos gases de efeito estufa e mudanças climáticas. Bom, eu sou a Laila e agora falarei um pouco sobre os conflitos regionais, capacidade de produção e os principais desafios. Conflitos regionais.
Então, no Brasil, a mais recente disputa por investimentos e parques eólicos vem acontecendo em São Paulo. Segundo o site Brace, o estado de São Paulo pretende atrair investimentos bilionários que estão sendo financiados na geração de energia eólica no país, mas que hoje concentram-se principalmente no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, estão sendo feitas várias reuniões, né, com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica para discutir a inserção do mercado paulista no setor de energia eólica. Podemos citar também conflitos regionais menores, mas muito frequentes no Brasil. Esses conflitos que estão relacionados à instalação de energia eólica se devem às disputas pela posse dessa terra e vários municípios entram em conflito para que suas terras não sejam ocupadas por essa matriz energética. Já em uma perspectiva global, a empresa de energia Total fechou parceria com as companhias Ørsted e Elício para disputar o leilão da fazenda eólica offshore, que está em licitação pelo governo francês. O projeto eólico offshore terá capacidade superior a 600 megawatts e faz parte da estratégia da França de limpar sua matriz energética, que atualmente é baseada em carvão e energia nuclear. De acordo com esse mesmo jornal francês, vão disputar com a empresa francesa a concorrência por essa fazenda eólica as empresas de Portugal, da Espanha, da Suécia, da Noruega e do Canadá. Nesse sentido, podemos perceber que atualmente muitos países estão à procura de ampliar o seu domínio por uma matriz energética renovável. Capacidade produtiva da energia eólica no Brasil. Nos dias de hoje, o Brasil é o 8º maior produtor de energia eólica no mundo. A energia eólica alcançou o valor de 15 gigawatts em capacidade instalada, passando a ocupar o segundo lugar em relevância na matriz elétrica brasileira. Ao todo, são 695 parques eólicos, com 8.300 aerogeradores espalhados em 12 estados, sendo a região Nordeste a mais beneficiada com esse investimento no setor eólico. O gráfico ao lado relata que a energia eólica passou a ser a segunda matriz energética do Brasil, correspondendo a 9,2% da energia total, e atualmente pode gerar até 18 gigawatts, perdendo apenas para as hidrelétricas. Capacidade produtiva da energia eólica no mundo. Segundo um novo relatório do Conselho Global de Energia Eólica, a capacidade instalada de geração de energia eólica mundial passou de 6,1 gigawatts para 282,4 gigawatts nos últimos 16 anos. Na prática, hoje o mundo pode produzir o equivalente a 20 hidrelétricas de Itaipu Energia, a partir do poder do vento, apesar dos poucos investimentos no setor ocasionados pelas incertezas econômicas. O mundo tem como a maior produtora de energia renovável a China, dona de cerca de 1/3 da capacidade eólica mundial. No continente americano, o Brasil, os Estados Unidos e o México despontam como os líderes de produção de energia eólica. E a previsão é que o setor de energia eólica cresça ainda mais, se tornando uma das mais importantes fontes de energia renovável. Principais desafios. Bom, somente condições favoráveis não bastam para o crescimento do uso desse tipo de energia. Há ainda uma série de desafios a serem vencidos para a melhoria de itens que vão desde a infraestrutura de acesso aos parques eólicos até o aperfeiçoamento de diversos aspectos regulatórios. Os principais desafios identificados pelo estudo são descontinuidades e mudanças em alguns programas de incentivos fiscais voltados para o setor eólico, o que leva muitas vezes a um parque eólico deixar de existir devido à falta desses recursos financeiros. Outro desafio é os pedidos e contratações de suprimentos e equipamentos para a construção desse tipo de energia são irregulares, o que muitas vezes atrasam a produção dos mesmos.
Aumentos do preço de determinado material ao longo do período de construção ou indisponibilidade de alguns materiais vem dificultando o plano de trabalho e de entrega de alguns fabricantes. Nesse sentido, uma etapa do processo produtivo acaba sendo mais lenta que as outras, gerando um gargalo de produção. Outro desafio são os casos de atraso no licenciamento e na construção de linhas de transmissão, que têm ilhado alguns parques eólicos que não conseguem despachar sua energia na rede. Outro fator crítico diz respeito a problemas de logística ao longo do trajeto entre a fábrica de equipamentos e insumos e os parques eólicos. As condições são precárias em diversos trechos, incluindo estradas federais de grande porte e principalmente trechos vicinais no interior das áreas de construção dos parques. Dessa forma, podemos concluir que muitos critérios ainda devem ser melhorados para que possamos ter um melhor aproveitamento desse potencial energético que é a energia eólica. Oi, gente, eu sou a Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre eficiência e segurança energética relacionado à energia eólica. Bom, então falando primeiramente sobre eficiência energética, a gente pode ver que esse termo se refere ao aproveitamento da fonte de energia. Ou seja, é a razão entre a quantidade de energia que é obtida a partir da quantidade de energia na fonte. É a partir dessa eficiência que pode-se perceber se aquela fonte ali ela é viável ou não para geração de energia. Mas, nesse caso da energia eólica, nós temos que ela é uma das fontes renováveis que mais apresenta benefícios na geração de energia elétrica. E isso se dá pelo fato de que em sistemas de grande porte, por exemplo, o valor de eficiência gira em torno de 35%. Agora, vamos falar sobre a segurança energética. Ela abrange um conjunto de medidas que visam evitar a instabilidade energética. Portanto, ela está relacionada com a incorporação de fontes limpas e renováveis à matriz, mas, além disso, ela também diz respeito à garantia de oferta de energia ao consumidor com preços baixos. Então, nós podemos ver que a energia eólica é muito importante na garantia de segurança energética para o Brasil. E isso resulta do fato dessa fonte ser renovável. E, além disso, também, ela causa menores danos à natureza do que usinas hidrelétricas, por exemplo. E ela é uma alternativa viável para locais ou para períodos de seca, quando a energia hidráulica não consegue suprir a demanda elétrica. Um exemplo disso foi na crise energética de 2015, na qual 10% da energia elétrica fornecida vinha de matriz eólica. Isso fez com que o governo federal economizasse 6 bilhões em energia térmica. Além disso, o maior uso da energia eólica é um importante passo para uma matriz energética equilibrada, renovável, competitiva e eficiente. Aspectos políticos envolvidos. A privatização é o processo de venda ou transferência permanente de uma empresa ou instituição públicas e a sua responsabilidade de prestação de serviço ao usuário final para o setor privado. Já a estatização é o contrário disso. A estatização é o processo de estabelecimento de posse e controle do governo sobre uma empresa, serviço ou atividade. Sendo assim, a responsabilidade de prestação de serviço ao usuário final fica com o governo. No mundo, o maior produtor de energia eólica é a China. No final do ano de 2020, o país possuía cerca de 281,5 gigawatts de capacidade de geração. Em segundo lugar, temos os Estados Unidos e em terceiro, a Alemanha. No Brasil, só no segmento de geração de energia, cerca de 60% dos ativos estão privatizados. Já no segmento de transmissão, 85% das linhas são operadas por empresas privadas, e as principais distribuidoras também foram privatizadas. Agora entramos na parte de investimentos. Dentre todo o investimento chinês na América do Sul, em 2017, 55% foi destinado para o Brasil, e no âmbito das energias sustentáveis, evidenciando o interesse da China nesse setor. Quanto aos aportes feitos pelo Brasil, em 2019 foram investidos mais de 13 bilhões em novos projetos no setor de energia eólica.
Hoje, a energia eólica ocupa o segundo lugar na geração de energia elétrica do país, com 18 gigawatts de capacidade instalada e um futuro muito promissor pela frente. A previsão é de que até 2024, considerando apenas os leilões já realizados, chegamos a cerca de 28 gigawatts. As maiores empresas que atuam na geração de energia eólica do Brasil são a CPFL, Cúbico, Renova, Eletrosul e Enel Green Power. Dentre elas, a CPFL e a Eletrosul são empresas estatais. A última usina estatal no ramo de energia eólica a ser privatizada foi o Complexo Eólico Campos Neutrais, em 2020. Nessa usina foram investidos cerca de 3,1 bilhões de reais. Ela foi vendida por 500 milhões de reais, ou seja, 17% do valor gasto. Falando agora sobre como a energia eólica se relaciona com alguns objetivos de desenvolvimento e com pautas de sustentabilidade globais. Após uma reunião com diversos países do mundo, foram determinados 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Esses objetivos eram metas para que os países cumprissem entre os anos 2000 e 2015. Como essas metas foram cumpridas muito rapidamente, urgiu a necessidade de criarem-se outras metas, que foram chamadas de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, que foram 17 no total. Elas foram propostas por 193 países membros da ONU e algumas de suas pautas se resumem em energia limpa e acessível, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança global do clima, o que se relaciona fortemente com as usinas de energia eólica, pois elas produzem energia limpa e com poucos impactos negativos no ambiente. Paralelamente, houveram-se outras tentativas de promover um desenvolvimento sustentável a nível global, tais como a Agenda 21 e as conferências ambientais, como a que ocorreu em Estocolmo. Um dos seus principais tópicos foram a preservação da fauna e flora como atitude essencial e a redução do uso de resíduos tóxicos, que novamente se relaciona com os parques eólicos, pois eles não degradam a natureza. Agora a gente vai fazer uma pequena relação com o nosso curso técnico integrado em Química do IFMG Betim. Inicialmente, há poucas relações entre o nosso curso técnico e a energia eólica, pois esses parques utilizam mais de processos físicos do que químicos. Mas, com o incentivo de fontes de energias limpas, há uma diminuição da demanda da energia nuclear, que produz bastante toxicidade ao meio ambiente. Outra forma de como futuros técnicos ajudarmos nesse processo é através da pesquisa e desenvolvimento seguindo o meio acadêmico. Então, pessoal, esse foi o trabalho sobre fonte de energia eólica. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido e aprendido mais sobre essa fonte de energia limpa e renovável. Muito obrigada!